eu sou o pastor Fernando Mendes. Nossas saudações, um abraço da parte de Jesus Cristo para ti. E então nós vamos partilhar a palavra de Deus contigo, digamos, a última parte do tema relacionado com a salvação, naquele tópico especificamente relacionado com os requerimentos, os requisitos para ser-se filho de Abraão, filha de Abraão. Portanto, nós estávamos a ver da última vez o requisito que Deus exige do homem, espera do homem, é apenas um: fazermos o bem, e depois então entendemos que Deus nos explica no livro de Mica 6:8, fazer o bem significa praticar a justiça, número 1, amar a generosidade, e número 3, andar humildemente com o nosso Deus. Antes de falarmos então da humildade, que será a última parte do tópico para hoje, não é? Da parte C, deixa-me apenas lembrar que da última vez eu me referi que o império governado pelo rei Assuero, ali no Império Pérsia, vinha desde Egito à Índia, não é verdade? Mas no fundo a Bíblia, no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3, fala de Etiópia. Então menciona que era desde a Etiópia até a Índia. Portanto, não sei porque que Egito está muito na ponta da minha língua. Que Deus abençoe o Egito, Deus abençoe o povo do Egito. Oxalá todo este povo aceite Jesus como Senhor e Salvador. E nós então, falando em humildade, lembramos-nos que humildade é fruto do Espírito, é um elemento do fruto do Espírito. Essa é uma definição geral, bíblica, que eu encontrei, e de tal maneira que hoje vamos falar da definição de forma particular, outras definições e suas implicações, ou seja, os benefícios da humildade. E nós queremos lembrar já que, em termos de humildade, muitas pessoas utilizam diferentes gestos, não é verdade? Diante de Deus ou diante do próximo. Uns levantam as mãos, conforme a palavra de Deus, apresentai-vos diante de Deus como varão de mãos erguidas, de mãos levantadas. Outros baixam a sua cabeça diante de Deus, outros dobram o seu joelho. E quando nós olhamos para a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, nós vemos aquilo que se descreve de Sara, que era uma mulher modesta, que diante do seu esposo ela chamava Senhor. Eu acredito que também dobrava o seu joelho diante do esposo, como um sinal de reverência a Abraão. E mais uma vez, em analogia àquilo que é a igreja de Cristo, não é verdade? Aí diante de Cristo, portanto, Abraão representando Jesus Cristo e Sara representando a igreja, a noiva do Cordeiro. E também nesta passagem da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, há algumas recomendações para nossos comportamentos, em termos de vestimentas, não é verdade? Para nos vestirmos de forma modesta, uma recomendação de uma maneira muito particular para as senhoras, que devem se vestir de acordo com a mulher bem vestida, não é verdade? E o bom relacionamento no casamento, marido-mulher, mulher-marido, ambos devem ser submissos uns aos outros, um ao outro, vai lá, no casamento. E assim também na mensagem que nós temos estado a pregar sobre este tema de salvação, e particularmente as condições para ser-se filho de Abraão, ou filha de Abraão, na parte A da nossa mensagem, que falamos sobre praticar a justiça, e na parte B, que falamos em amar a generosidade, Jesus nos apresenta exemplos nos quais os personagens dão sinal de humildade dobrando o seu joelho. Tanto no caso do servo que não merecia perdão, no livro de Mateus capítulo 16, aquela parábola que Jesus contou, e diante do seu Senhor, tanto também o outro servo, em relação ao outro servo, todos dobraram o joelho pedindo perdão das dívidas que tinham. E quando nós olhamos também para o livro de Marcos capítulo 10, versículo 17, em que Jesus aconselha o jovem rico, vemos que também o jovem rico, quando se aproxima de Jesus, a Rabi, mestre, ele também dobra o seu joelho. Mesmo no caso da parábola do bom samaritano, também aquela pessoa, aquele judeu que se dirige a Jesus Cristo, todos eles vão de joelho dobrado.
para darem seu sinal então de reverência. E também Jesus Cristo, Ele mesmo, nos deu exemplo, não é? Ao lavar os pés dos seus discípulos, portanto um sinal de humildade que Jesus esperava de nós como seguidores seus, discípulos seus. Portanto, devemos considerar o próximo como nosso superior, portanto, considerar sempre superior, de tal maneira que alguns exageram, não é? Chamam doutor a todo mundo, não é? Talvez por ignorância, mas para alguns como sinal de humildade, pelo menos a nível da nossa comunidade ou da nossa língua, da nossa lusofonia. Todo mundo é doutor desde que acaba os 5 anos de licenciatura ou os anos de bacharelato, o que não deveria ser assim, mas alguns fazem por uma forma de colocar os professores, agradar os professores, colocá-los num patamar mais alto. E de qualquer das formas, o importante é termos consciência daquilo que nós estamos a fazer. E existem casos diferentes, cenários diferentes. No caso das frentes de guerra, os soldados se rendem, não é verdade? Levantam as bandeiras brancas diante dos seus adversários, dos inimigos, como sinal de rendição. Portanto, humildade é um sinal de rendição aos nossos inimigos. Vamos agora então para o caso específico de que nos estamos referindo hoje aqui, nesta mensagem sobre humildade, em que apresentaremos 3 cenários, um relacionado com o rei Acabe e 2 cenários relacionados com o rei David. Amém? Então vamos orar antes de entrarmos no nosso tópico de hoje. Amém? Vamos então baixar as nossas cabeças como sinal de humildade. Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Mais uma vez pedimos a tua interação, Pai, nas nossas vidas. Perdoa os meus pecados cometidos por pensamentos, palavras e atos. Senhor, eu quero alcançar o teu reino, Pai. Por isso, Pai, fale comigo. Se possível, revela-te em visões para com a minha vida e fala comigo em sonhos, porque eu sei que eu ver o Senhor face a face, como foi o caso do teu servo Moisés, que falava contigo face a face, conforme o livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Mas pelo menos se o Senhor se revelar comigo em visões e falar comigo em sonhos, já seria muito bom. Endireita as minhas veredas, abençoa os meus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, e também aqueles irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, entre queridos, amigos e amigas que não te conhecem, Pai, toque nos corações para que eles possam alcançar a salvação, usar seus lábios para declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e reconhecer em seus corações, usar seus corações para reconhecer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que eles sejam salvos, conforme a tua palavra em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a sua face e arrepender-se, o Senhor ouviria dos seus e perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra, sararia as nossas vidas, sararia os nossos corpos, sararia aquela mulher, sararia aquele homem, sare, Senhor, aquela criança, aquele homem. Aleluia, o teu nome seja honrado e glorificado. Dá um testemunho que eu possa honrar e glorificar o teu nome santo. Senhor, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos então concluir esta parte da humildade. Vamos desenvolver e concluir então a nossa mensagem, este tema da salvação, particularmente no tópico relacionado com as condições, né, biblicamente, as condições bíblicas para ser filho de Abraão, para ser filho de Abraão. Portanto, falamos da primeira parte A, que era necessário praticar justiça, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, em que Deus nos manda fazer o bem, não é, como requisito único, fazer o bem, e depois Deus nos explica então o que significa fazer o bem, que é praticar a justiça, amar a generosidade e andarmos humildemente com o nosso Deus. E ali Jesus nos apresenta o exemplo ideal como modelo, que é o Ezequias. O Ezequias correspondeu então com estes 3 requisitos. Portanto, no livro de Lucas 19, 8 e 9, ali Jesus nos mostra que Ezequias arrependeu-se, revelou-se um homem arrependido ao pagar as dívidas, decidir pelo menos pagar as dívidas, a fazer esta declaração que pagaria as dívidas
a quem se sentisse defraudado. E é isso na linha B. Na linha A, do versículo 8, então, Zaqueu prometeu para devolver, para oferecer os seus bens aos pobres. Portanto, isto ele praticou a justiça e o amor, a generosidade. Assim Jesus nos mostra. Agora, como é que Jesus nos mostra como Zaqueu preencheu o terceiro requisito, nomeadamente andar com humildade? Mas vamos reconhecer que, de forma geral, para além desses três requisitos que eu apresento, nós temos que ter em conta a fé como o elemento central de toda esta mensagem, não é verdade? Porque nós falamos do pai Abraão como representando a figura de Deus, e ele foi aprovado por Deus como amigo de Deus por causa da fé. Ele teve fé em Deus. E se nós queremos então sermos chamados filhos e filhas de Deus, ou filhos de Abraão, temos que seguir o mesmo caminho de Abraão, ter fé no pai Abraão. E então Zaqueu mostrou que realmente ele que era filho do pai Abraão, tinha fé, era um homem de fé. E Jesus nos mostra no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 7, portanto, esta interação, o cenário que aconteceu para concluir então a salvação de Zaqueu, que culminou com a salvação de Zaqueu através de Jesus Cristo. Portanto, Zaqueu apercebeu-se da vinda de Jesus Cristo pelo Jericó, e por causa da multidão que acompanhava Jesus Cristo, que queria ver Jesus Cristo, os curiosos, Zaqueu também foi um desses curiosos, também queria ver Jesus Cristo, mas por causa da multidão ele não tinha essa possibilidade de ver Jesus Cristo frente a frente, e ele era de baixa estatura, como diz a Bíblia. E a única salvação, socorro de Zaqueu foi a árvore que se encontrava por aí. Esta árvore, ele subiu nesta árvore, e de modo que a partir daquela árvore ele conseguiu ver Jesus. Agora, eu só tenho também um parentezinho que eu gostaria de abrir aqui. Por que esta árvore estava exatamente naquele lugar, naquela altura, em que Zaqueu precisava de um socorro, na verdade, precisava de um andaime para ver Jesus, né? Ela chama-se Sicarene, a árvore, o nome da árvore, é um tipo de árvore que existe lá em Israel. E de tal maneira que Zaqueu subiu naquela árvore e Jesus mandou logo descer: Zaqueu, desça, que hoje cearei em tua casa. Desça depressa. Portanto, ele, no fundo, ele correu para subir na árvore, desceu depressa, tudo às pressas, mas com eficiência, na verdade. Então, Jesus se agradou do gesto de Zaqueu, mas era apenas para lembrar ao nosso ouvinte, então, que este gesto de Zaqueu, portanto, é um gesto de humildade, correr para ver Jesus Cristo, subir na árvore e descer rápido, ouvindo a ordem de Jesus Cristo. Portanto, foi um gesto de humildade. Agora, nós temos, a Bíblia nos mostra alguns exemplos de humildade também, já vamos falar dos benefícios da humildade, referentes relacionados com o rei Acabe, portanto o rei de Israel, o marido de Jezabel. Mas deixa-me lembrar primeiro, não é verdade, do ponto de vista cronológico, o que aconteceu com outro rei também, portanto o rei David, conforme o 2 de Samuel, capítulo 12, ali relacionado com o pecado cometido por Davi diante de Deus, não é verdade, ao adulterar, apoderando-se de Betseba, a mulher de Urias, e como se não bastasse, enviando Urias para a frente de combate, não é verdade, como se diz, para queimar o arquivo, não é assim? E aí foi então a fatalidade contra o marido de Betseba. E o que acontece é que enquanto David pensava que tudo fez as ocultas e que ninguém se apercebeu, o assunto não veio a público, o profeta Natan o enfrentou e trouxe a mensagem de Deus, fazendo verem como é que ele falhou, na verdade, através de uma parábola. E ali ele reconheceu que tinha pecado contra Deus, ele arrependeu-se. Portanto, coisa rara entre os líderes, não é verdade? Entre os reis,
né, detentores de poder político, darem sinal de humildade. Não é comum, não é comum. Mas ali o rei David, é por isso que, apesar dos erros cometidos, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que se arrependia. Ela se arrependeu. E por esta razão ele não foi positivamente punido. Portanto, não foi punido. Também um outro exemplo é também no livro de 2 de Samuel, capítulo 24, em que não sei por que carga d'água, talvez um instinto demoníaco, na verdade, uma tentação contra o rei David, ele decidiu fazer um levantamento, um censo do seu exército, e coisa que não foi recomendada por Deus, digamos assim, do povo de Deus. E ali mais este erro que ele cometeu, até o próprio Joabe, o comandante Joabe, advertiu que isto não era necessário, não sei se foi de Deus. O próprio comandante Joabe chamou a atenção, mas ele não tinha poder sobre o rei. E por fim, Deus não se agradou dessa atitude de David, e Deus também decidiu punir David. E quem sofreu foi o povo. E por fim, David então arrependeu-se outra vez diante do povo. E neste caso, neste segundo caso, David teria que erguer um altar para adorar a Deus. E ele precisava de um espaço. E ali David negociou com Araúna, portanto um cidadão jebuseu que se encontrava naquela localidade. Mas David teve uma relação pacífica com Araúna, não é verdade, no sentido de comprar o terreno de Araúna e erguer um altar aí. Araúna ofereceu tudo, ofereceu o terreno e inclusive as condições para ele fazer o sacrifício, mas a David disse que não, preferia que comprar o terreno. Então, que é gesto de humildade para Davi naquele lugar, ao contrário do rei Acabe. Portanto, é só para lembrar que o rei David viveu nos anos 1000, 970, reinou nesta altura também, 40 anos, reinou o Israel e também a Judá, portanto a parte norte e a parte sul, no total de 40 anos que ele reinou. E o senhor rei Acabe, que é o marido da Jezabel, um casal de delinquentes, na verdade, que se tornaram líderes de uma nação. Esse rei Acabe reinou mais ou menos nos anos 800 e pico, 50, praticamente 22 anos no poder. E este rei Acabe, o que é que ele fez? Ele quis um terreno, na verdade, um terreno para cultivar um terreno, uma fazenda de um agricultor, mas o agricultor não quis vender aquele terreno, porque era herança familiar. Mas o rei Acabe tomou por força aquela fazenda através da sua esposa, na verdade, no fundo foi a Jezabel que se apoderou e matando então Nabote, portanto matando Nabote. Mas por causa deste crime cometido, que se tornou um pecado, Deus chamou a atenção, trouxe a mensagem através do profeta Elias para Acabe, não é verdade? Que ele morreria por causa deste pecado por ele cometido. Mas Acabe humilhou-se diante de Deus. Eles rasgavam as suas roupas e punham sacos, vestindo-se de sacos e dormindo no chão, atirando-se no chão, jejuando. Portanto, esses são sinais de humildade. Jejum também é um sinal de humildade, oração é um sinal de humildade. São ordenanças, né? Quem quiser cumprir, quem quiser acreditar, que acredite. Mas estes reis foram perdoados por causa disso, por causa desses sinais que demonstraram. Jejum, oração, e essas roupas assim menos modestas, muito menos modestas, que eram sacos que eles colocavam em seus corpos. Tanto como reis vestindo-se assim, dessa forma, era realmente um sinal de muita humildade, que de tal maneira que até tocou o coração de Deus também. E assim Deus mandou o profeta Elias regressar a Acabe e dizer que ele não seria punido, então não morreria, porque ele se arrependeu diante de Deus. Portanto, estamos falando então dos benefícios do perdão. Normalmente eu trago 3 vocábulos
e cada um deles corresponde a um ramo específico, não é verdade? Que seja sendo erros que nós cometemos, que têm a ver com moralidade, e crimes que nós cometemos têm a ver com legalidade, e pecados que nós cometemos têm a ver com espiritualidade. Portanto, cada um desses vocábulos tem a ver com um ramo específico da vida, não é verdade? Então, se é imoralidade, neste caso ali, nós vemos que o pecado é um elemento que tem a ver com a divindade, com a espiritualidade. Ninguém vai a um médico e pedir para o médico fazer um diagnóstico do pecado que tem, mas somente Deus. Agora, esses cientistas que não têm fé, não acreditam em Deus, portanto, isso é um tópico que nós também vamos conversar numa próxima ocasião. E também eu prometo que em breve possamos falar sobre um tema também muito interessante, que são os espíritos familiares. Por que muitas vezes nós, os filhos, sofremos, não é verdade? Por que muitas vezes as nações sofrem calamidades, né? Então vamos falar sobre esse tema em próxima ocasião. E agradeço a tua atenção e só para resumidamente, procuremos nesse ano 2020 fazer o bem, conforme Miqueias 6:8, que significa praticarmos a justiça e andarmos e amarmos a generosidade e andarmos humildemente com o nosso Deus, porque no fim cada um de nós vai prestar contas diante do trono branco, quando o Filho do Homem vier, conforme Mateus 25, 31 em diante, em que Jesus Cristo, o Filho do Homem, virá como um pastor, separa as ovelhas dos bodes, não é? Chamando as ovelhas para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo. Portanto, os bodes, as ovelhas de Jesus, recebendo elas, como tendo se comportado muito bem, como sendo seres humanos têm se comportado bem. Jesus diz: quando eu estive doente, vocês me visitaram; quando eu estive tinha fome, vocês me deram de comer; tinha sede, vocês me deram de beber; estava nu, vocês me vestiram; estava preso, vocês me visitaram; estava doente, me visitaram. Então, sejais bem-vindos, abençoados de Deus, amados de Deus, filhos do Cordeiro, sejam bem-vindos ao reino que vos é reservado desde a fundação do mundo. Agora, aqueles que fizeram papel de bodes, não é verdade? Porque não se comportaram bem nesta terra, não praticaram justiça, nem amaram generosidade, nem andaram humildemente com o nosso Deus, estes, então Jesus coloca-os naquela posição de bodes, não é? Em que eles não cuidaram de Jesus, nem deram de beber, nem deram de comer. Aos pobres, isto que Jesus se coloca naquele lugar dos pobres, naqueles mais simples, mais fracos, e esses que não cuidaram destes mais fracos, mais humildes, então o seu destino é o fogo eterno. Mas o destino daqueles que se portaram bem é a vida eterna. Então possamos escolher qual é o nosso destino, não é verdade? É o fogo eterno ou a vida eterna. Então, depende de você, se você acredita no fogo eterno ou não. Esse é um problema teu, que eu lamento muito. Espero um dia também poder partilhar contigo sobre esta palavra, vida eterna e fogo eterno. E que Deus abençoe a cada um de nós. E vamos orar então para terminar. Senhor, eu te adoro, Pai, na beleza da tua santidade. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e permitir então que possamos alcançar o teu reino, a vida eterna. Assim seja na vida dos nossos entes queridos, desta pessoa que nos ouve no dia de hoje. Senhor, continua endireitando as nossas veredas, continua falando conosco, continua nos dando humildade, continua a permitir que nós possamos praticar a justiça, amar a generosidade. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos quantos creem na vitória do povo de Deus, dizem amém e amém. Que Deus abençoe a todos e fique atento. Amém.